Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar por que algumas famílias parecem tão abençoadas? Tudo dá certo para eles. Saúde, paz, prosperidade, filhos que crescem bem. Parece que o céu está sempre aberto sobre aquela casa. Enquanto outras famílias, mesmo sendo católicas, mesmo rezando, vivem em luta constante. Doença atrás de doença, problema financeiro sem fim, filhos rebeldes, casamento em crise, orações que parecem não subir. E você se pergunta, por que Deus não me abençoa como abençoa aquela família? Então preciso te dizer algo que vai mudar completamente como você entende as bênçãos de Deus. O problema não é que Deus não quer te abençoar. Deus quer derramar graça sobre sua casa. Ele quer que sua família prospere espiritualmente e materialmente. O problema é que existem 7 coisas que bloqueiam essas graças, que impedem as bênçãos de chegarem. É como se você tivesse uma torneira celestial aberta, mas o cano está entupido. A água está lá, a bênção está disponível, mas não chega até você. E pior, a maioria das pessoas não percebe que está bloqueando as próprias graças. Acham que é falta de sorte, acham que é vontade de Deus, acham que é assim mesmo. Mas não é. É bloqueio espiritual. E você pode remover-lo hoje. Há alguns anos, conheci uma família que vivia em pobreza extrema. O pai trabalhava duro, mas nunca progredia. A mãe ficava doente constantemente. Os filhos não conseguiam estudar. E eles rezavam todo dia, missa aos domingos, terço em família, mas as graças não vinham. Até que um dia, fazendo visita pastoral, descobri algo na sala deles que me arrepiou. Uma estatueta de Buda para dar sorte que uma vizinha tinha dado. Expliquei. Essa estátua não é decoração inocente, é um ídolo e está bloqueando todas as graças que Deus quer dar a vocês. Eles ficaram em choque. Mas padre, é só enfeite, nem acreditamos nisso. Respondi, não importa se vocês acreditam. O que importa é que viola o primeiro mandamento e fecha o céu sobre esta casa. Queimamos a estátua, benzemos a casa, consagramos ao Sagrado Coração. 3 meses depois, 3 meses, o pai conseguiu um emprego muito melhor. A mãe se curou das doenças. Os filhos começaram a ir bem na escola. A esposa me ligou chorando. Padre, é como se Deus tivesse finalmente aberto o céu sobre nós. As bênçãos não param de vir. E eu disse, Deus sempre quis abençoar vocês, mas havia um bloqueio e vocês removeram. Hoje, você vai descobrir exatamente quais são as 7 coisas que bloqueiam as graças no seu lar. E mais, como desbloqueá-las para que as bênçãos de Deus finalmente possam fluir. E te aviso,
Quando chegarmos no bloqueio número 6, você vai entender por que tantas orações parecem não ser respondidas. Não é que Deus não escuta, é que há uma parede espiritual impedindo. Mas antes de revelar os 7 bloqueios, você precisa entender o que são as graças e como elas funcionam. Muitos católicos confundem graças com milagres. Acham que graça é só cura instantânea, dinheiro caindo do céu, problemas resolvidos magicamente. Mas não é isso. Graça, na teologia católica, é a vida divina que Deus comunica à alma. É a presença ativa de Deus operando em sua vida. E há 2 tipos principais. Primeira, graça santificante. É a graça que nos torna santos, que nos une a Deus, que nos dá vida espiritual. Segunda, graças atuais. São as bênçãos específicas que Deus dá para situações concretas. Força para vencer tentação, luz para tomar decisões, proteção em perigos, provisão em necessidades. E aqui está o que você precisa entender. Deus quer dar essas graças abundantemente. Jesus disse em João 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, não escassez, não pobreza espiritual, abundância. Mas, e aqui está o problema, nós podemos bloquear essas graças, podemos criar obstáculos que impedem Deus de nos abençoar como Ele quer. São João da Cruz ensinava: algumas almas são como recipientes virados de cabeça para baixo. Por mais que Deus queira enchê-las, não conseguem receber porque estão na posição errada. Posição errada, bloqueios espirituais, obstáculos autoimpostos. Um homem me procurou desesperado: Padre, rezo há anos pedindo um emprego, mas Deus não responde. Por quê? Conversando, descobri. Ele guardava rancor profundo do patrão antigo que o demitiu. Há 5 anos sem perdoar. Expliquei. Você está bloqueando as graças, Jesus ensinou. Se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará. E se Deus não pode te perdoar plenamente, como pode te abençoar plenamente? Ele chorou, perdoou, liberou o rancor. 2 semanas depois, 2 semanas, conseguiu o emprego que buscava há anos. Viu? A graça estava disponível, mas bloqueada. E hoje você vai aprender quais são os 7 bloqueios mais comuns e como removê-los todos. Então agora sim, vamos aos 7 bloqueios e para cada um vou te dar a solução imediata. Porque não basta saber o problema, você precisa saber como desbloqueá-lo para que as graças voltem a fluir. Então agora, vamos aos 7 bloqueios que impedem as graças de fluírem no seu lar. E para cada um, vou te dar a solução imediata para desbloqueá-lo. Porque cada dia que você vive com esses bloqueios é um dia de bênçãos perdidas. Graças que Deus queria dar, mas não pôde. O primeiro bloqueio é o mais grave e o mais comum.
Bloqueio número 1. Objetos pagãos, idólatras ou relacionados ao ocultismo dentro de casa. E aqui estou falando de estatuetas de Buda, Ganesha, outras divindades, amuletos da sorte, cristais energéticos, dream catchers, olho grego, ferraduras, elefantinhos, cartas de tarô, horóscopos, livros de magia. Por que isso bloqueia as graças tão drasticamente? Porque viola o primeiro mandamento, o mais fundamental de todos. Êxodo 20, versículos 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Não terás outros deuses. É absoluto. E quando você tem uma estátua de Buda só de enfeite ou um amuleto só por precaução, você está dizendo a Deus: não confio só em ti. Preciso de ajuda de outros poderes. Isso fecha o céu sobre você, porque Deus é zeloso. Ele não divide sua glória com ídolos. Qual a solução imediata? Primeiro, identificação total. Hoje, faça uma varredura completa na casa. Procure tudo que não seja explicitamente católico e aprovado pela igreja. E seja radical. Não pense: mas é só decoração. Se não é de Deus, é porta para o inimigo. Segundo, destruição imediata. Não guarde, não doe, não jogue no lixo onde alguém pode pegar. Queime. Enquanto queima, reze em nome de Jesus Cristo. Renuncio a todo pacto que este objeto possa ter, que seja destruído pelo fogo purificador. Terceiro, purificação com água benta. Asperja água benta onde os objetos estavam. Reze que esta água purifique este espaço de toda idolatria. Quarto, chamada de sacerdote para bênção. Se os objetos eram graves, macumba, magia negra, chame padre para bênção exorcística. Uma empresária católica tinha um Buda para a prosperidade no escritório dela. Negócios estavam falindo há anos. Orientei: queime roje. Ela relutou: mas padre, foi caro. Insisti: está custando suas bênçãos. Ela queimou, consagrou o escritório ao Sagrado Coração. Um mês depois, conseguiu o maior contrato da vida dela. Me ligou chorando: padre, era aquilo que estava bloqueando tudo. Viu? O bloqueio não era azar, era idolátria. E quando removeu, as graças explodiram. E agora o segundo bloqueio, que destrói famílias inteiras. Bloqueio número 2. Pecados sexuais cometidos ou consumidos habitualmente dentro de casa. Pornografia, masturbação, fornicação, adultério, tudo que profana a sexualidade que Deus criou como santa. Por que isso bloqueia as graças? Porque São Paulo ensina em 1 Coríntios 6, 19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo,
templo sagrado. E quando você profana esse templo com impureza sexual, o Espírito Santo se entristece e se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, as graças param de fluir, porque é Ele quem distribui as graças. E pior, pecados sexuais não só bloqueiam graças, eles atraem maldições. Pobreza espiritual, doenças, problemas conjugais, filhos rebeldes, tudo isso pode ter raiz em impureza sexual não confessada. Solução imediata? Primeiro, confissão familiar urgente. Se você tem pecados sexuais não confessados, pornografia, masturbação, adultério, vá ao confessionário esta semana. Confesse tudo com contrição verdadeira. Segundo, remoção de objetos e acessos. Computador no quarto? Tire. Coloque em área comum. Celular com apps problemáticos? Delete. Instale filtros, revistas, livros impuros? Queime. Terceiro, jejum conjugal temporário. Se é casal, abstenham-se de relações por alguns dias, como penitência e purificação. Ofereçam isso a Deus. Senhor, purifica nosso leito matrimonial. Quarto, consagração do quarto ao Sagrado Coração. Coloque imagem do Sagrado Coração no quarto. Bênção sacerdotal do quarto. Um casal estava à beira da falência. Problemas financeiros inexplicáveis. Oravam, mas nada melhorava. Em confissão, o marido revelou vício em pornografia há anos. Nunca tinha confessado. Orientei, confesse, remova acessos, consagre casa. Ele obedeceu. 3 meses depois, a situação financeira virou. Ele conseguiu promoção inesperada. Dívidas começaram a ser pagas. Me disse, padre, era aquele pecado que estava bloqueando todas as bênçãos financeiras. Deus não podia nos prosperar enquanto eu vivia em impureza. Viu? Pureza atrai graças. Impureza bloqueia graças. E agora, o terceiro bloqueio, que muitos subestimam. Bloqueio número 3. Discussões constantes, divisão, ira habitual entre membros da família. Gritos, ofensas, xingamentos, violência verbal, casais que vivem brigando, pais e filhos que não se falam, irmãos em guerra. Por que isso bloqueia as graças? Porque Jesus ensinou em Mateus 18:19. Se 2 dentre vós se puserem de acordo na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai. Se puserem de acordo, unidade, harmonia. Mas quando há divisão, quando a casa está em guerra civil e espiritual, as orações não sobem. É como se você tentasse fazer um foguete decolar, mas metade dos motores estão puxando para baixo. Não vai. E Marcos 3:25 adverte: se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa
não poderá subsistir. Não poderá subsistir. Vai desmoronar espiritualmente, emocionalmente, até materialmente. Solução imediata? Primeiro, reconciliação imediata. Se você brigou com o cônjuge, filho, pai, mãe, irmão, peça perdão hoje. Não deixe o sol se pôr sobre a ira. Diga: me perdoa, eu te magoei, quero paz. Segundo, rosário pela paz familiar. Reúna quem aceitar e reze em um terço pedindo: Senhora, traga paz a esta casa. O rosário em família é arma poderosíssima contra a divisão. Terceiro, pacto de comunicação. Família se reúne e faz compromisso. Nesta casa, não gritamos, não ofendemos, discordamos com respeito. Escrevam, assinem, coloquem na geladeira, como lembrete. Quarto, bênção da sala onde brigam. Se há um cômodo onde sempre há brigas, cozinha, sala, bênção especial ali. Padre asperge água benta, reza pela paz daquele espaço. Uma família estava se destruindo. Pais brigavam violentamente, filhos traumatizados. Nenhuma oração era respondida. Ensinei reconciliação, mais rosário diário, mais pacto. Resistiram no início, mas insistiram. 2 meses depois, a transformação era visível. Pai conseguiu emprego, melhor desempregado há 1 ano. Mãe se curou de depressão. Filhos voltaram a sorrir. O pai me disse: Padre, enquanto havia guerra em casa, Deus não podia nos abençoar. Agora que há paz, as graças estão chovendo. Viu? Unidade atrai graças. Divisão bloqueia graças. E agora o 4º bloqueio, que milhões negligenciam. Bloqueio número 4. Falta de oração matutina, especialmente o oferecimento do dia. Acordar e já pegar o celular, ir direto para afazeres. Começar o dia sem nenhuma comunicação com Deus. Porque isso bloqueia as graças. Porque a oração matutina é a chave que abre o depósito das graças para aquele dia. É como trabalhar numa empresa, mas nunca pedir ao patrão os recursos necessários. Como ele vai te dar se você não pede? Jesus prometeu em Mateus 7:7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pedi. A oração é pedido. E se você não pede logo pela manhã, passa o dia inteiro sem recursos celestiais. E pior, quando você não oferece o dia a Deus, você o está oferecendo por omissão ao mundo, à carne, ao demônio. Porque tudo que não é consagrado ao bem fica vulnerável ao mal. Solução imediata? Primeiro, oferecimento matutino antes do celular. Assim que acordar, antes de olhar mensagens, faça sinal da cruz e reze: Senhor, eu te ofereço este dia tudo o que eu fizer, sofrer,
pensar: tudo por ti, Jesus, tudo contigo, Maria, tudo para a glória de Deus. Amém. Leva 15 segundos, mas abriria o céu sobre você para o dia inteiro. Segundo, 3 Ave-Marias ao acordar. Ainda na cama, reze 3 Ave-Marias pedindo o mira, pureza neste dia, doza, proteção neste dia, tresda, graças neste dia. Terceiro, leitura do Evangelho do dia. Antes do café, leia o Evangelho do dia 2. Apes católicos têm isso. Alimenta a alma antes de alimentar o corpo. Um homem desempregado há 6 meses orava à noite, mas nunca pela manhã. Ensinei: ofereça o dia todos os dias. Ele obedeceu. 15 dias depois, 15 dias, conseguiu emprego. Me disse: padre, era simples, mas eu não fazia. Agora, sinto que Deus abre portas de manhã cedo, quando eu o convido. Comece o dia com Deus, e as graças fluirão o dia inteiro. E agora, o 5º bloqueio, muito comum em lares modernos. Bloqueio número 5. Consumo habitual de entretenimento impuro, pornografia, bruxaria, violência gráfica, blasfêmias na TV, músicas, jogos, séries com sexo explícito, filmes glorificando bruxaria, músicas com letras demoníacas, jogos excessivamente violentos. Por que isso bloqueia as graças? Porque contamina a atmosfera espiritual da casa. Filipenses 4:8 ensina: tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Nisso pensai, porque o que entra pelos olhos e ouvidos molda a alma. E quando você enche a casa de imundícia espiritual, o Espírito Santo se entristece e se retira. E quando ele se retira, as graças param. Solução imediata? Primeiro, cancelamento ou filtragem rigorosa. Netflix, Prime, qualquer plataforma, configure filtros máximos. Se não consegue filtrar adequadamente, cancele. Alma vale mais que entretenimento.